Olá, muito boa noite. Você que está conosco, estamos hoje para mais um episódio, aliás, o episódio de número 2 do JP Podcast, o podcast do Joel Pego. Que bom que você está conosco. Hoje temos uma entrevistada muito especial, você daqui a pouquinho vai saber quem é. Aliás, até por motivação ao mês das mães e também ao Dia das Mães que está aí já se aproximando, próximo domingo, nós vamos entrevistar aqui ela que é mãe, né, e vai poder contar uma parte da sua história, dos seus projetos, e com certeza tem muita novidade para você assistir, você participar no nosso podcast. Você que já está conosco, nos ajude a ir mais longe. Então, curte, compartilha, deixa o seu comentário, e também, você que está pelo nosso canal no YouTube, se inscreve e nos ajude a alcançar um número maior de pessoas. Que bom que você está conosco. Muito boa noite. Michele Gontijo, ela que é mulher, mãe, esposa, trabalhadora, como uma boa brasileira que é, né? E com um passado que vai nos contar hoje, mas com um presente promissor e um futuro aí com muitos projetos. Que bom que você está conosco. Boa noite, Michele. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui no podcast de vocês, né? O JP Podcast. Isso. Aqui no nosso Campo Magro. Uau! Muito bom, muito bom. Parabéns, né, pela iniciativa, pelo projeto. Tenho certeza que isso daqui vai crescer muito. E eu fico muito feliz de poder participar no segundo episódio, gente. Verdade. Olha, que honra. Muito obrigada. Que bom que você gostou e nós estamos privilegiados também por ter você conosco, porque a tua história a gente já acompanha um pouquinho, né? Não sabemos muito, mas vamos saber hoje, né? Muita coisa. Opa. E nos interessou até porque os teus projetos de futuro também são algo aí maravilhosos e eu tenho certeza que é sempre visando trazer bênçãos para o povo e para a nossa nação brasileira, né? Que bom que você está conosco. Michele, sim, conta um pouquinho sobre você, onde você nasceu, fala um pouquinho sobre a família, né? Eu sei que você é casada e tem 3 filhos, você vai poder falar um pouquinho deles também, né? Pois é. Tá contribuindo aí para as futuras gerações, né? Que benção, né? Então, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou casada, meu marido se chama Ricardo da Cruz e eu tenho 3 meninos. Aqui em casa deu só menino. Olha aí. Então, é o Alon, o Benjamin e o Michel, né? Então, é uma vida bem atarefada nessa vida de mãe, mas é uma vida maravilhosa, né? A gente não consegue nem tomar água, né? Mas no final dá certo. Aproveita agora, né? Aproveita agora. Eu cheguei aqui e falei, posso tomar água? Com certeza, né? Fica à vontade aí. E você nasceu aonde? Qual que é a tua cidade de nascimento? Bom, eu nasci em Curitiba e depois vim morar em Campo Magro, né? O Ricardo já era daqui, nasceu aqui e me trouxe para cá também, para ser campomagrense. Que bênção, que bênção. Muito Aliás, bem. Campo Magro, por ser uma cidade na região metropolitana de Curitiba, tem recebido muitos curitibanos, né? É verdade, E uma cidade muito agradável para se morar. Eu já estou aqui também há mais de 20 anos e gosto muito daqui. E Sim. Os meus projetos têm sempre em foco, né, a nossa cidade de Campo Magro, né? Isso. E conta um pouquinho mais sobre a tua história. Seus pais são oriundos da onde? São do Paraná? São de qual estado do Brasil? Então, meu pai, ele nasceu em Minas, mas veio morar para cá, né, para Curitiba. Meu avô, o pai do meu pai, ele era pastor, então ele era um pastor presbiteriano, né, e veio pastorear uma igreja no Paraná, então eles saíram de Minas, um lugar bem quente, e vieram para passar um friozaço aqui. Ele contava que quando eles chegaram, eles não tinham blusa de frio nem nada, eles chegaram bem em julho, no inverno, né? Então conheceram o que é o frio de verdade. Mas a minha mãe sempre foi daqui, ela nasceu em Prudentópolis, ela nasceu em Curitiba e foi morar em Prudentópolis, passou toda a infância. Prudentópolis tem tem um coração
né? Nossa, é linda cidade, um lugar maravilhoso. Cidade, como toda cidade interior, né, que Aham. tem essa natureza de ser acolhedora, de ser É. cidade mais tranquila, né? Não é uma cidade tão grande, Prudentópolis deve ter, Não, não é. É né, não é uma muito população bonitinho lá. tão grande, né? Sim. Mas que legal. Os nossos pais, então, são mineiros, né? O meu também é mineiro. Ah, também é Pai e mineiro? mãe mineiros. Aham. Lá da... Para quem é de Minas aí, vai o meu abraço, né? Sim. Você que é de Malacacheta, você que é de Teófilo Otoni, lá mais pro Teófilo Otoni? Teófilo Otoni. O que será que é isso? É um. É um brasileiro aí, né? Ah, é o nome de É o alguém. nome de alguém. Agora, meu pai falava muito, né, sobre a Sim. cidade, a gente chama Malacacheta, é Mala e Cacheta, né, que é o nome de uma cidade também, né? Ah, E olha só. Teófilo Otoni. Então vai um abraço aí aos mineiros. Eu como mineiro de coração, né, paranaense de nascimento, curitibano da gema também. Vai um abraço aí aos mineiros e a todo o Brasil. Né, eu sei Sim. que nós já tivemos o nosso primeiro episódio gravado aqui semana passada, né, já colocado ao ar na quinta-feira passada. Tivemos um alcance maravilhoso. Sim. E o Brasil inteiro acompanhando, né, o JP Podcast. Isso Aliás, muito aí. obrigado você que está conosco. Aproveita e curte, compartilha. Gente, eu tenho que pedir porque nós Ativa aquele estamos... sininho lá. Isso, estamos iniciando essa caminhada, esse projeto. E você é o motivo de nós estarmos aqui, tá? Levando a você esta programação, com o intuito de levar muita informação, conhecimentos na área do empreendedorismo. Hoje, aliás, nós temos aqui a Michele, que além de um pouquinho que ela já falou sobre a sua vida pessoal, ela que é empreendedora, ela que é escritora, advogada, né? Sim. E tem ainda novidades para contar para a gente hoje aqui. Sim. Uma das partes importantíssimas, né, eu ainda não falei. Então fique aí que daqui a pouquinho você vai saber quais os projetos que a Michele tem na sua carreira profissional. Que É. bom, Michele, que você está Sim. conosco. Obrigada, obrigada. Muito bem. Como advogada, eu sei que você está um pouco, digamos assim, contida de falar dessa área, até por questões éticas, né, da sua profissão, mas você tem atuado, né, nessa área também, né? Atuo, tenho meu escritório e daí é a parte, né, da minha carreira. Eu me formei em Direito, depois fiz mestrado, fiz especialização. Meu maior objetivo era a carreira jurídica, sempre foi, mas depois que o meu pai faleceu, ele tinha deixado 52 livros, né, prontos para serem publicados. Eu saí do país, eu passei 7 anos trabalhando no escritório. Não era meu, era o escritório Binkendorf. Pessoal, um abraço para vocês e um beijo. Passei 7 Como anos que é o trabalhando. nome do escritório? Escritório Binkendorf. Binkendorf. Eram 3 irmãos que trabalhavam no escritório. Eles eram Legal. Era um escritório familiar. E eu trabalhei 7 anos ali. E depois, assim, Deus começou a falar muito ao meu coração que era pra gente sair do país. Mas eu não falei nada pra ninguém, nem comentei nada, não falei nada pro Ricardo. Uhum. E eu orei, falei, Senhor, se o Senhor quer falar comigo, então o Senhor tem que falar com ele também. Então, e foi bem interessante, porque quando eu completei 7 anos que Deus começou a falar isso pra mim, né? E aí um dia o Ricardo chegou pra mim e falou assim, Deus tá falando que é pra gente sair do país. Ele te falou isso, Ele sem me saber falou, o teu... não, sem eu dizer nada e tal. E ele chegou pra mim e falou isso. Eu falei, então é mesmo, porque o Senhor também já me falou, né? Então aí começa a nossa história. Então a gente... eu saio do escritório, vou ter um novo tempo, né? Eu já tinha terminado o mestrado, meu objetivo principal era ser juíza. Eu estava estudando, fiz escola da magistratura. E quando eu ia começar os concursos mesmo, que daí ou ia para promotoria ou para juiz estadual, né? Então eu estava nesse... a gente saiu do país. Aí começa um novo tempo, né? Fui para os Estados Unidos.
Eu estava fazendo as provas para poder entrar no Canadá também. Nosso objetivo era morar um tempo no Canadá para depois ir para os Estados Unidos. Mas aí a gente fez o inverso. Fomos para os Estados Unidos, minha tia mora lá, passar um tempo e melhorar o inglês, né? E aí começa uma fase desafiadora, né, de confiar no Senhor. A fé em ação. É a fé em ação. Até porque, assim, às vezes as pessoas pensam, mas para que sair? Eu também pensava, mas para que sair da minha terra? Eu tenho minha profissão, eu tenho tudo aqui. E lá fora, né, outra realidade, né? Então, lá fora você tem um estigma, você é latina. Uhum. Aqui eu nunca tinha pensado que eu era latina. Né? Lá fora não. Lá só era brasileira, né? O que eu saiba, eu sou brasileira. Então aí você começa a ter um outro estigma. Então, também o inglês, eu já tinha o inglês, eu já tinha feito o mestrado aqui, então eu tinha o inglês. Mas não é o suficiente para você conversar. As pessoas utilizam gíria, uma linguagem diferente, muitas vezes para coisas simples. E aí você fica, o que será que essa pessoa está dizendo? Então, foram experiências, né, desafiadoras, assim, para mim, no geral, eu acho. Mas foi ali, né, que eu comecei a escrever o Entre Leões, que foram os primeiros livros. Uhum. Que joia! E nessa fase, morando nos Estados Unidos, não tinha filhos ainda, não teve filhos lá? Não, lá não. Lá a gente não teve filhos. Eram planos mais para o futuro, né? Então, não tivemos. A gente teve os gêmeos quando a gente voltou para o Brasil. Não trouxe nenhum americaninho de lá, então? Não trouxe. Porque é até uma... Eu ouvi até agora recente uma notícia, né, que diz que o presidente americano tá tentando mudar isso, né? Sim, porque as pessoas vão para os Estados Unidos, têm filhos lá e depois vêm, os filhos continuam sendo americanos para a vida inteira, né? E ele está tentando mudar essa lei, né? Sim. Então, mas são questões assim, é assunto para outro dia, né? Pois é, foi mesmo. Muito bem, Michele. E aí, você escreveu o seu primeiro livro, iniciou lá ou concluiu esse livro lá, morando nos Estados Unidos? Eu terminei lá, esse é o primeiro livro, eu acho que é aqui, né? Tá. Esse é o primeiro livro, Entre Leões, que eu escrevi lá, mas eu já tinha o índice de todos os outros. Esse é o primeiro livro. Aqui a gente vai ter a primeira fase da Bela, a Bela Thor, vai contar daqui 100 anos para frente do nosso tempo o que vai acontecer com a nossa sociedade, né? Eu tinha acabado de sair de um mestrado em Direito Ambiental e Econômico, então a gente tem duas grandes vertentes que o próprio direito vai falar. A primeira deles eles são bem positivistas, bem felizes, de que vai dar tudo certo, a humanidade vai conseguir reverter todos os problemas sociais, econômicos e ambientais ao qual vivemos. Agora, o segundo não. Eles falam sobre um apocalipse que vai acontecer e a destruição da humanidade, do mundo, inclusive com relação à tecnologia. Então, você tinha essas duas opções, né? E aí existem vários conceitos, artigos, teorias falando sobre esses duas grandes vertentes teóricas, né? E aí, eu lendo tudo isso, mas o que aconteceu foi que o Senhor me deu esse livro, porque quando eu terminei eu pedi a Deus, né, que eu queria escrever, porque eu vi um problema sério, eu vi uma mesa muito grande, com muitos livros satânicos, e nesses livros tinha um pentagrama na capa de cada um dos livros, e falavam como ter contatos a essas entidades e coisas bem terríveis, assim. E aí eu saí dali e falei, Senhor, eu quero escrever para essa geração. Eu quero escrever algo que seja impactante para esse público. E aí Deus falou, um dia de madrugada, então eu vou... Jejua que eu vou te dar esse livro. Falei, tá bom. E não é um livro pequeno, né? É um livro... Mas é que ele tem uma continuação, né? De 240 páginas... E quanto tempo para escrever? Foram 4 meses esse livro. Esse livro, 4 meses. Dedicação? Não, eu trabalhava também. Na verdade, foram 4 meses escrevendo 1 hora por dia às madrugadas.
Que horas a gente trabalha? De madrugada, né? Bastante. E daí depois desse das 3 às 4 da manhã. É o horário que eu estudo também. Sim. Os outros livros vieram quando eu voltei pro Brasil. Esse eu terminei do Brasil, eu demorei 5 meses. E esse eu terminei em seguida, que é Corações em Guerra. Que foi o último. E ele é uma sequência da história, do primeiro livro. É uma trilogia. Uma trilogia. E a ideia é que isso vira um filme depois para nós assistir, não? Com certeza. Esse é o meu maior objetivo hoje. Tenho construído cada detalhe da empresa, da construção de tudo aquilo que eu tenho feito. Hoje a Cid, ela é uma produtora também. Já tem uma logo já específica para isso que a gente já fez. Fiz semana passada, inclusive. Então, a Cid hoje, ela tanto é uma editora quanto uma produtora. Tá, a sigla CID significa... É SEEDS. Significa semente em inglês. Ah, tá. CID, semente em inglês. Isso. Aí, eu achando que era um monte de letras para somar uma frase grande. Pois é. Mais simples. É o que dá a gente não saber o inglês, né? É mais simples do que a gente pensa, né? É mais simples, né? Com 2 palavras a gente já aprende, né? O inglês aí, ó. Já sei CID. Aí, ó. Aí, ó, viu? CIDs, né? Com S no final, né? Que é sementes, né? Sementes. Então, aí a gente desenvolveu a logo justamente para isso, né? É uma semente em inglês, e se você ver, é uma sementinha. E eu fiz o registro no INPI da nossa marca, justamente para que ninguém venha querer roubar a nossa marca, né? Porque tem isso também, né? Você tem que se calçar bem né, dessas documentos e registros, porque é muito fácil de alguém, depois da ideia pronta, né? Com simplesmente ir lá e tentar, né, tomar. Né? Então você tem que estar preparado para isso. Mas é que depois assim, por exemplo, você vai colocando as suas marcas em todos os livros, numa placa. Depois alguém vem e diz, não, essa logo é minha. E aí, o que você faz? O que você faz com as suas coisas que você gastou, que você pôs, que você está rodando? E é bem possível que alguém possa registrar, tentar fazer uma pesquisa, ver se não tem registro, né? Exatamente. Registrar e depois ir atrás, falar, ó... Eu quero tanto nessa marca. Pela marca, a pessoa já está... Né? Dizem que a Coca-Cola, né, ela teve que pagar um preço grande. Fazer propaganda de graça aqui não, né? Por causa do registro de domínio, não do registro da marca. Quando começaram a registrar os sites, alguém foi lá, correu, registrou, né, coca-cola.com ou .com.br. E quando eles foram registrar, já não tinha mais esse registro livre. E tiveram que comprar. Tiveram que comprar. Né? E outras empresas que eu sei no Brasil que tiveram que registrar nomes alternativos porque não tinham registro de domínio. Eram dono da marca, mas não tinham registro de domínio, né? Então, sim, sei como é. Mas a nossa a gente fez já de início, editoracid.com.br é nossa. Que aí já fica garantido. Já. Você falou que o teu pai faleceu, morreu, qual foi o ano e quantos livros ele escreveu? Esses livros estão publicados, não estão? Como que está essa? O meu pai faleceu em 2019, na metade de 2019, né, Ismael Gontijo. Ele deixou 52 títulos e hoje eu tenho publicado título por título. Então, a gente lançou recentemente, inclusive estive ontem na igreja de vocês, lá na Assembleia de Deus. E eu estava numa atividade numa outra igreja. Olha que benção. Então, ali a gente lançou, né, o que a gente tem falado, serão 7 livros falando sobre os espíritos que atacam a igreja, né, hoje em dia. Então, o primeiro que a gente lançou foi o espírito de incredulidade, o segundo vai ser o espírito de rebelião e o terceiro a gente lançou agora também, que é o espírito do mundo. Então, serão 7 falando sobre isso. Então, mas tem muita coisa ainda, né? Mas o mais, assim, que eu gosto muito, que é a trilogia, é Os Anjos de Guerra. Todos esses livros vocês conseguem achar aí na internet ou encontrar no nosso site mesmo, editoracids.com, tem lá.
Mas o livro que eu gosto bastante é o Entre Leões. O Entre Leões é a continuação da minha trilogia. É o Entre Leões, não, Anjos de Guerra, desculpe. Que foi o pai que escreveu. Ele escreveu 15 anos antes de mim. Então, é um livro, é uma aventura muito bonita. Ele escreveu... Ele escreveu antes de mim e termina a minha trilogia. Entendi, como se fosse um escrito depois para poder finalizar a trilogia. Exatamente. Mas ele escreveu antes, mas eu não sabia, entendeu? Eu não sabia do fechamento. Porque daí, quando veio o terceiro, ele lançou o primeiro, mas o terceiro livro eu não tinha visto os manuscritos do segundo e do terceiro livro. E eu fui ver depois, quando ele faleceu. E aí fecha certinho a minha trilogia. Então, esse livro eu já lancei, tá aí, tá. Que interessante, né? Uma coisa bem espiritual, né? Para quem acredita, né? Só um pouquinho. Bem espiritual. Para quem acredita, tá aí uma prova, verdade. Né? Muito bem, Michele. Que legal a gente poder ouvir tudo isso de você, né? Aquilo que você está fazendo hoje, né? Que é lançar esses livros. E você, além de lançar os livros que são escritos por você, os que você já lançou, né, escritos pelo teu pai, está lançando livros também de outros escritores, autores, a editora não é exclusiva só para os teus livros. Não. Hoje a gente já está publicando outros livros. A gente vai lançar agora em junho um livro que se chama Ecos no Deserto, da nossa escritora Caroline, né? Então, quero ver se a gente traz ela aqui também para falar. Legal. Mas eu quero trazer quando ela tiver com o livro na mão, né, para poder mostrar. Mas a gente também está publicando outros. A gente vai lançar um livro que se chama Emanuel e os Caixinhos Dourados, uma lição de obediência, da Gilmara Cordeiro. Ela é daqui também, de Campo Magro. Ela escreveu um conto de fadas, só que é muito bonito, contando a história de Jesus. Bem diferente, né? Super conto diferente. De fadas, mas trazendo uma história bíblica. Isso, então tem os castelos, tem os príncipes, o que acontece. Aí tem não vou contar. Não pode falar muita coisa, né? Vocês vão ter que ler. Agora, é interessante porque é uma forma de levar a palavra, evangelizar, trazer alguém, fazer crianças, adolescentes a ler uma história que vai levar eles para dentro de um conteúdo sadio, muito né? bonito. Não ilusório, né? Mas exatamente. Legal. A gente tem visto assim que o movimento de literatura tem caminhado por situações muito terríveis, né? Então, por exemplo, a gente teve uma literatura, até eu compartilhei no meu Instagram. Essa literatura foi publicada e distribuída para algumas escolas e contava a história de um rei que queria ter um relacionamento conjugal com a sua própria filha, né? E aí, óbvio que daí as pessoas começaram E aí ele prende ela, na história, ele prende ela numa torre, exigindo que ela case com ele. Então, isso, além de ser uma pedofilia, porque ela era uma criança, segundo um ponto ainda era uma violação consanguínea. Então, o que a gente vê, fora outras coisas, principalmente para adolescentes, hoje a gente tem visto que, como existe uma barreira muito grande dos pais não quererem que seus filhos tenham contato com pornografia e coisas desse gênero, o que eles fazem? Eles colocam determinadas coisas pornográficas no meio do livro, que o adolescente vai ter contato ao longo da leitura, né? Então, a gente tem visto um movimento assim nesse sentido. E hoje, qual é o meu objetivo pela editora? É poder lançar outras histórias maravilhosas que não têm esse cunho, né? Que não venham a agir desse modo. Você está assistindo JP Podcast aqui, direto dos nossos estúdios em Campo Magro. Estamos na região de Curitiba. Campo Magro é a região metropolitana de Curitiba, uma cidade maravilhosa de se viver, e você está assistindo diretamente daqui da região de Curitiba. JP Podcast, você que está no Brasil aí, que bom que você está conosco. Aliás,
A Michelle ainda tem muitas histórias para contar para nós aqui. Vamos sim. Projetos que ela tem pela frente. E você não pode sair daí. Mas antes, curte nossa página. Você que está pelo YouTube também deixa aí o seu joinha. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí. Nos ajude a chegar mais longe e alcançar mais pessoas através dos nossos conteúdos, da nossa programação. JP Podcast com Joel Pego, hoje entrevistando Michelle Gontijo, escritora, advogada, daqui a pouco produtora também de filmes, né, cinematográfica. Você vai falar um pouquinho pra gente disso. Agora você entrou num assunto, Michelle, que é um assunto de grande importância e que precisa ser trazido em pauta, porque a gente tem visto verdadeiros abusos acontecendo através da literatura, e principalmente da literatura que está atingindo as nossas crianças, né? São muitas ideologias que estão sendo implantadas, inclusive nas literaturas educativas, né? Nas escolas. Então, e você, que eu estou vendo aqui, que você, além de ter toda a sua formação, você também se preparou, né, com mestrado para dar aula. Você chegou a dar aula também, mas fala um pouquinho mais dessas literaturas que têm atingido as nossas escolas e têm trazido confusão, né, para a mente das nossas crianças. Hoje, assim, a gente tem uma situação que qualquer coisa que fale sobre o cristianismo em si é barrado por ser um Estado laico. Mas isso tem gerado uma consequência, porque não existem restrições para outras ideologias, sejam elas ideologias de gênero, sejam elas questões contrárias à família, sejam elas... porque o problema principal ou N outras questões. Então a gente vê uma dificuldade, né? Mas o que eu vejo, o que eu faço, penso o seguinte, que os pais têm uma grande alegria de pegar um livro que ele tem total possibilidade de dizer, não, esse livro eu tenho certeza que não vai ter nada nele, entendeu? Para se preocupar. Porque os pais não se preocupam de ter um conteúdo cristão, eles se preocupam quando o conteúdo leva à violência, leva à pornografia, leva à utilização de drogas, vícios. Não é isso? Não é verdade? É verdade. Então, essas questões não são consideradas ruins, me parece, sabe? Então, a gente está vendo um problema grave aí, mas o que você vê? Um movimento muito grande de que qualquer tipo de crítica a essas literaturas ruins, assim, né, nesse sentido, são consideradas um ataque à liberdade de expressão. Mas existe um ataque contra os cristãos pela liberdade deles de expressão. Então, até que ponto tudo isso? Bom, esse não é um debate para a gente ter, mas acredito que o mundo acadêmico poderia fazer algo sobre isso, né? Qual que é a grande vertente da onde querem chegar com isso? Por que a família tem que ser combatida? Por que valores cristãos não podem ser disseminados? Mas a violência pode, outras coisas podem. Sabe? Então, a literatura que a gente está fazendo não tem nada que vá trazer aos pais uma dor de cabeça. Um prejuízo, né? Prejuízo. Na educação, na formação, né, da criança, né? Com certeza. Pelo contrário, né? Então, você está ensinando valores, né, de uma forma muito sólida, muito consistente, você está dando a eles princípios para, inclusive, resistir, né, a vícios, compulsões, entre outras coisas. Agora, dentro dessa questão liberdade de expressão, a gente está vivendo uma verdadeira guerra no Brasil, né? Aliás, você que está assistindo o JP Podcast tem observado, com certeza, através das redes sociais, através da mídia, um verdadeiro ataque, né, aos cristãos, de uma forma assim deliberada.
porque a gente vê tantas ideologias sendo propagadas de forma livre na mídia, seja na mídia tradicional, nas redes sociais, pela internet, mas quando vai se falar da Bíblia, da palavra de Deus, né, há aquela resistência e aquela perseguição. Estamos vendo muitos líderes religiosos, padres, pastores, sendo perseguidos por aquilo que eles estão pregando nos púlpitos das igrejas, que é o lugar próprio de fala, aonde se ministra a palavra, onde se ensina a Bíblia, né, que toda a vida foi ensinada. Aliás, não é de agora que se prega a palavra de Deus através da Bíblia. Mas a gente tem visto esses ataques e tentando tirar essa liberdade de se falar aquilo que a Bíblia prega, aquilo que a Bíblia traz como a genuína palavra de Deus. Então fica aqui esta palavra para você que está assistindo. Vamos nos posicionar com relação a isso e vamos respeitar o direito do outro, mas também vamos lutar pela nossa liberdade. Não é isso, Michele? É, isso mesmo. Que cada vez mais, muitas vezes a gente tem deixado, né? Ah, não, isso é tão absurdo que eu não vou esquentar a minha cabeça para falar contrário a isso. Quer dizer, eu vou me indispor, eu vou sofrer uma certa perseguição, vou ser cancelado na internet porque estou falando de um assunto que é polêmico e que, aliás, a gente conversando um pouquinho antes, né, a gente estava falando a respeito desse crescimento, né, que houve nos cristãos, né? Nesse meio dos cristãos no Brasil. Então, hoje, o Brasil ele é um país predominantemente cristão. Né? Uhum. Você pode até falar um pouquinho mais que isso, que você tem estudado mais. Né? Hoje nós temos de cristãos católicos e evangélicos, dá 86% da população do nosso país, né? Que é gigantesco. E com relação aos evangélicos hoje, que mais cresce são os pentecostais e neopentecostais. Sim. Então, os números dizem que nós somos 26% hoje da população brasileira. Isso é bastante, né? Somos mais ou menos, em média, 47 milhões de pessoas. É muita gente. Né? É bastante, né? Hoje nós vemos uma articulação maior dos evangélicos. Porque o problema, o grande problema que a gente vê são as possíveis inimizades, né? Ah, esse é o pastor da igreja preta, aquele é o pastor da igreja, sei lá, e assim vai, um conflito muito grande entre os pentecostais. Mas a gente vê hoje uma iniciativa, por exemplo, Marcha para Jesus, iniciativas para que haja uma possibilidade de uma união, né, maior entre as existe uma união no sentido de pregar a mesma palavra, mas as instituições, né, porque eu sempre falo, né, que a igreja, as pessoas precisam aprender que a igreja ela é uma organização, como qualquer uma outra instituição terrena, né, uma empresa, alguma coisa assim, ou uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos, mas também ela é um organismo, né? Como o corpo vivo de Cristo que está espalhado na Terra. Então, existe essa diferença entre organismo, que a igreja como o corpo de Cristo, e a organização. Em termos de organização que existe, né, essa diferença. Mas hoje doutrinas, né? As doutrinas de cada igreja. As doutrinas e costumes, né, formas de agir, porque tem questões culturais que envolvem. Sim. Mas a gente tem percebido mesmo, né, que muitos encontros, muitos eventos têm acontecido pelo Brasil e recentemente aconteceu aí eventos que simultaneamente foram, se não me engano, em 4 estádios, né? E que juntou cristãos de todas as linhas, né, digamos assim, doutrinárias, e que estavam em uma só voz proclamando a palavra. Tem as cidades no Brasil hoje, numa grande parte, tem um dia específico, que é o dia do evangélico, e que se prega muito nesse dia, e os evangélicos se encontram para proclamar a Bíblia, pregar a palavra Olha, né? Uma coisa boa, vamos fazer o dia do evangélico aqui em Campo Magro. Na verdade, nós temos, né?
Aliás, é para nós também. Vamos fazer aqui. Nós tivemos... Só preciso comemorar. Nós tivemos no último mês de dezembro, né? Ano passado, nós tivemos um encontro que aconteceu no centro de eventos aqui, no ginásio de esportes, aqui próximo, inclusive, onde juntou-se ali várias denominações para comemorar o Dia do Evangélico e também o Dia da Bíblia. E na ocasião, como o nosso município faz aniversário também no final do ano, a gente também fez um culto de ação de graças pelo nosso município. Olha que Talvez bacana. não tenha sido assim bem divulgado, mas foi um evento maravilhoso. Aliás, estivemos lá participando, auxiliando na transmissão desse evento. Está nas redes sociais. Campo Magro tem o Dia do Evangélico, é o segundo domingo de novembro, mas por ocasião do Dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, então foi feito junto em dezembro esse evento. Então, mas é uma boa lembrança, sim. E o Conselho de Pastores de Campo Magro, aliás, quero deixar aqui um recado para o nosso presidente, pastor Paulo da Luz, né? Estou convidando aqui de público aqui para você estar conosco aqui no JP Podcast e falando um pouquinho mais do nosso Conselho de Pastores, falando dos eventos que vem aí para este ano de 2026. Tá lançado o convite, o desafio, venha. Opa. Tá aí, ó. Então, na verdade, o que acontece, às vezes por falta de uma divulgação maior, né, fica sem esse conhecimento da população. Mas você, como uma boa articuladora nessa área e que está produzindo muitos conteúdos, vai poder nos ajudar muito, né, nesses eventos, com certeza. Vamos fazer uns teatros aí maravilhosos para honrar a nossa população. Tenho certeza que muitos virão e ficarão impressionados com o que a gente vai construir aí. Olha aí, Campo Magro, Curitiba, Paraná e Brasil. Aguarde aí que vem novidades pela frente. Opa, com certeza. E nós vamos estar participando e transmitindo, viu? Porque isso precisa ser levado, né, para todo o nosso Brasil. E agora você tem algo ainda mais inusitado para contar para gente. Conta para gente aí. Tenho uma coisa inusitada ainda. Então, a gente está aplicando isso para a Lei Rouanet, né? Então, recentemente, ele é pela CID, e fomos aprovados e estamos iniciando a captação de recursos. Vamos fazer aí um espetáculo, que serão 7 espetáculos em Curitiba, tá? E esse espetáculo vai contar a história. O objetivo principal é fazer refletir sobre a nossa tecnologia, porque tudo está passando aos nossos olhos. E Verdade. tudo também está ao alcance das nossas mãos, com um clique, né? Mas também tem as coisas ruins, violência, pornografia, entre muitas outras coisas, né? E é isso que a gente vai contar, sobre essa história de alguém que fica preso nesse lugar, nesse lugar da tecnologia. Então, o espetáculo vai ser lindo, vai ser emocionante, vai ter bom humor também, apesar de a gente estar tratando um tema tão espinhoso, difícil, mas também vai ser muito cheio de alegria. Teremos muita dança. Teremos 6 partes em balé, né? E então a gente vai ter o corpo de dança fazendo e contando a história também. Então vai ser lindo. Só vou dizer isso. Que legal. E esse espetáculo, ele acontece em uma única, digamos, edição, ou não edição não seria a palavra correta, mas em um único episódio ou parte, ou ele tem sequência? A primeira parte porque eu não sei o tempo de duração, se em uma única apresentação é possível apresentar todo, como que funciona isso? Não, vai ter começo, meio e fim, né? Vai apresentar, mas não vai ter uma segunda parte, digamos assim. Não, ele é uma história só. Contada do começo ao fim numa única apresentação. Isso, esse é o objetivo. E digamos assim, isso
num teatro? Como que vai ser isso? Isso vai ser no teatro, a gente vai ver se vai ser no Teatro Positivo ou em algum outro teatro, por exemplo, Fernando Montenegro, para 500 lugares. Ou vamos ver o Teatro Guaíra, o pequeno auditório, né, que tem, Sim. que cabe bastante gente. Então a gente está movimentando aí para ver onde vamos fazer as apresentações. Depois da sua primeira apresentação, vai rodar o Brasil ou o projeto muda e já vai para uma outra frente? Olha, não sei, né? Vamos ver. É aquela coisa. Qual que é a proposta? Tá aberto a isso. Também. Opa, Então, se tiver a possibilidade de a gente apresentar São Paulo, Rio de Janeiro, por que não, né? eu acredito que seja um projeto que vai precisar de patrocinadores, né, de empresas parceiras, né? Não só empresas, mas de repente, como nós temos no Brasil, grandes igrejas, né, que têm condições também de investir num projeto assim, por ser algo, né, cultural, algo que vai contribuir com uma área importante, né? Uhum. Então, fica aí um chamamento aí às empresas, aos empresários, né? Sim, precisamos de empresas com lucro real, né, que possam doar. Depois isso vai ser abatido no imposto, né? Então a Lei Rouanet, ela tem esse caráter, assim, que você pode doar para o projeto e depois você abate no seu imposto aquilo que você tem que pagar. De qualquer forma, você tem que pagar, né? Isso fica numa conta vinculada ao Ministério da Cultura, né? Então, se você quer doar, né, entre em contato conosco que a gente vai destinar esse recurso para um espetáculo maravilhoso. Escuta, já pensou se... Eu tô agora aqui sonhando, né? Eu tô vendo, tá pensando aí, ó. Você que tá assistindo aí, ó. Rodando. Vendo aqui no JP Podcast, o El Pego sonhando de olho aberto, aqui conversando com a Michele Gontijo. Já pensou se Luciano Hang vê um vídeo desse? Luciano, aí, vamos investir? Vamos provocar o homem, de repente ele interessa pelo projeto. Sim. E já fica aí como um chamamento, né, aos empresários. E eu achei interessante que você disse que todo esse investimento é descontado no imposto de renda, quer dizer, é um valor que já iria para os cofres públicos, que é destinado para um projeto cultural esse, então. Isso, um projeto cultural já devidamente aprovado. Então, 6% aí pode ser destinado para pagar esse projeto cultural. Olha aí, não é algo que ainda vai saber se vai dar certo, não. Já está aprovado pela a Lei Rouanet. Sim. Né? A Lei Rouanet é Ministério da Cultura, né? Sim. Do Brasil. E já com tudo liberado, isso sai em diário oficial? Como é que funciona? Sai em diário oficial, já está no diário oficial, já foi publicado. Então, quando isso acontece, é que a gente tem a possibilidade de começar a angariar fundos, né? E agora uma curiosidade minha, para eles fazerem essa aprovação lá, na Lei Rouanet, eles analisaram todo esse conteúdo dessa... Sim, muita coisa. Foi analisado o meu currículo, foi analisado também o currículo da editora, foram analisados a história, né, para ver se era uma história crível, se era uma história boa, né? As adaptações. Nós apresentamos também todos aqueles que irão ser, por exemplo, a gente tem o diretor, que vai ser Diego Rezende. Diego de Rezende é uma pessoa maravilhosa, ele é diretor tanto de cinema como de teatro, renomado, ele já inclusive foi premiado internacionalmente e ele se propôs a estar conosco, ele vai ser o ator também, então ele vai ser o diretor, ele vai ser o ator inclusive. A gente vai ter a Daniele, que vai ser a bailarina, que vai também ser a artista principal. O Tony Meyer, que vai ser a pessoa que vai ser esse diretor da coreografia do que a gente vai criar, né? Cada coreografia vai ser muito bem adaptada para aquilo que a gente vai fazer. Então, assim, a gente tem uma equipe de peso que a gente está trabalhando aí para poder construir tudo isso.
Que legal. Você está vendo aqui no JP Podcast a Michele Gontijo falando dos seus projetos de futuro, mas algo que está aí já, né? Palpável, porque já está aqui. Já está na fase de captação de recursos, com tudo aprovado pelo Ministério da Cultura, com tudo liberado agora. Então você que é empresário, estamos chamando você para estar fazendo parte desse projeto, tá bom? Então venha fazer parte e fazer história, né? Aliás, é algo muito importante porque as empresas que investem nessa área estão investindo na cultura, investindo em algo que vai ficar, né, para as futuras gerações aí, né? É isso mesmo. Nesse dia a gente também vai lançar o livro, que vai ser o mesmo nome da peça, né, que é A Prisão dos Olhos. Então, as empresas que vão participar, elas não vão participar só do lançamento do teatro, elas estão participando dessa história e a construção disso. Porque esses livros as pessoas vão levar para casa, vão poder ter, né, esse conteúdo. Então vai ser bem especial, assim, vai ser muito bonito. Que legal. E em termos de... Eu já penso um pouquinho lá na questão, além do retorno na alma, né, da pessoa, porque ela fica... Eu penso que ela vai se sentir muito... É gratificante quando a pessoa investe num projeto assim. Mas em termos comerciais, essas empresas terão algum tipo de propaganda? Essas literaturas, ou esse livro, ou o próprio, na apresentação desse teatro, vai se falar nos investidores, quem patrocinou? A gente vai pôr, né? A gente vai ter um telão gigantesco no fundo, que inclusive vai fazer parte da ambientação do teatro, né? Sim. Que hoje, não sei se o senhor sabe, mas os teatros agora não tem mais só o cenário, né? Então você tem as telas no fundo. Tá muito digital as coisas. Né? Assisti recentemente uma apresentação, até foi segunda-feira passada, e os personagens entravam dentro da tela atrás no fundo, assim, sabe? Em 3D. Então, assim, a nossa intenção é passar a propaganda dos nossos investidores, daqueles que irão, né, participar direto ou indiretamente dentro desse projeto. E também teremos outras opções também daquilo que eles necessitam. Por exemplo, a conscientização sobre os problemas com a tecnologia, ou algo que precisa ser tratado com as famílias dos colaboradores das empresas, questões sociais que podemos também trazer, ensinar, compartilhar, né? Seja com relação à literatura, seja com relação àquilo que a gente vai fazer. Isso é chamado de ESG, né? Que é essa perspectiva de que haverá um retorno para as empresas. Então, e aí a gente vai tratar com cada uma conforme aquilo que eles precisem. Olha aí, que legal. Você está assistindo o JP Podcast. Gente, é muita novidade, eu fico aqui de boca aberta aqui, porque são informações que a gente nem sonha, né? E processos, né, que a gente nem sonha, que tem que passar por eles para chegar numa produção como essa, e que realmente precisa, né, de investidores, de alguém que banque isso, porque alguém tem o talento, o conhecimento, e escreve, né? E alguém tem que investir nisso, né? Então, tá aí a oportunidade para os grandes empresários do Brasil. Depois nós vamos deixar o contato da Michele Gontijo aí nas descrições dos nossos vídeos, nas redes sociais. E você que deseja participar, venha, né, de cabeça nesse projeto, porque com certeza vai ter grandes resultados, não só para o projeto em si, mas também, ela já disse aqui, né, para as empresas, né, todo o teu corpo de funcionários, né, também poderão ser beneficiados com esse investimento que você estará fazendo. Muito bem, nós estamos, na verdade, chegando já a 1 hora, né, de conversa. Já está chegando a 1 hora, mas já está aí, né, o final do nosso programa, mas eu tenho certeza que a Michele ainda tem coisa para falar. Com certeza, se puxar a gente vai falando. Quero deixar você com um tempo livre para apresentar mais alguma coisa e depois a gente vai sem pressa. Tá? Não tem problema. Sem pressa. Pode. Então, mas o que eu queria é presentear, né, aqui o JP pela
Que legal. Esse daqui é o nosso caderno prêmio para aqueles que vão escrever um livro conosco. Então, acredito que seja até profético. Cadê seu livro, né? Então... olha que não demora, hein? Olha só. Então aqui tá, né, esse caderno para fazer as suas anotações aí. Que legal. Então é com o nosso jargão, livros que constroem histórias para cada autor. Posso mostrar para a câmera? Pode sim. Olha lá. Olha aí. Vamos ver se vai pegar legal. Tá aí, ó. Gente, tô feliz com o presente, viu? Olha que legal. Muito A bem, editora muito bem. Cides Uhum. me presenteando aqui com um caderno de anotações para eu escrever o meu livro. Espere que em breve, então, você vai receber a notícia. Obrigado. Olha só. Que legal, muito obrigado. bem. Esse que é bom. E aqui também, uma caneta também. Olha aí. Para que você possa benção, fazer as suas obrigado. anotações no seu caderno novo, Também, maravilhoso. Editora Cides. E você que é escritor, você que está com o seu livro aí engavetado, tá? Depois entre em contato aí com a Michele Gontijo. Vamos publicar. Editora Cides, né? Procure aí, pesquisa na internet, com certeza vai ser fácil de você encontrar. Vai Também nas sim. redes sociais, mas na descrição dos vídeos também nós teremos aí, e você poderá entrar em contato. Quem sabe hoje foi um dia assim para você trazer outros escritores, né, para a sua editora. Com certeza Sim. isso vai trazer grande resultado. Estamos acreditando. Opa, com certeza. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam publicar os seus livros. Quantas vezes já escutei, né, gente dizendo para mim, Deus me deu um livro também. E eu sempre pergunto de volta, e cadê esse livro? Deixa eu ver. Precisa estar na mão de alguém que vá fazer ele chegar às pessoas, né? Sim. Acredito que a história poderia ser bem diferente. Ninguém poderia estar pegando se eu não tivesse me dedicado e escrito, sentado e trabalhado nisso aqui. Isso era um sonho, né? E se tornou realidade. Então, é exatamente isso. Por isso que ali a gente escreveu, né? Eu escrevi ali, realizei o meu sonho, publiquei o meu livro. Porque é exatamente isso. Mas antes de publicar, tem que ter esse empenho, né? Esse momento de você colocar isso no papel. Depois a gente vai corrigindo, vai lapidando, vai melhorando o que tem que melhorar. A única coisa que a gente não faz é publicar livros feitos pela inteligência artificial. Sim. Então isso daí não tem. Não dá. Porque senão não tem, como é que fala? Não vai ter tempo para publicar tanto livro, né? Mas aí não tem graça, né? Você já sente quando a inteligência artificial está fazendo. Não tem a alma humana, não tem a unção do Senhor, não tem a realização daquilo, né? É frio, é calculado. Então, eu acredito assim, a inteligência ela veio para somar. Como? Você pode corrigir um texto na inteligência, mas você tem que deixar bem claro que não é para ela mexer. Porque senão, não é para ela mudar. Senão ela altera tudo, né? Senão ela altera palavras e muitas vezes a sua forma regional de falar determinadas coisas é retirado. E isso faz toda a diferença para que o texto tenha esse alcance falando de um ser humano para outro, né? E essa identidade, né? Porque às vezes a pessoa escreve um livro não tem identidade da pessoa. Não tem identidade da pessoa. É um mineiro falando como um gaúcho, né? Nada a ver. Exatamente. Né? Então, por exemplo, para mim, a minha maior alegria é ver os livros do meu pai, ler os livros dele e ver ele falando. Eu vejo ele falando. Conversando com ele, né? Exatamente. Ele falar, né? Exatamente. Então, você lê os livros e você vê quem ele é. E quando os meus filhos lerem os livros do meu pai, eles estarão conhecendo o avô. Então, verdade, né? Isso é muito bonito. Então, por isso que eu digo, todas as vezes que você entrega um livro, você está não só entregando para uma geração, você está entregando para as próximas gerações. Por exemplo, quando eu leio o livro do meu avô também escreveu 4 livros ao longo da vida dele, né? Com todas as dificuldades que ele teve. Mas quando você lê o livro dele, que é a história do chamado, que se chama Gerações de Heróis, né? E também Passando pelas Veredas da Justiça. Então, quando você vê a história dele, você sente, você vê, olha que lindo o que ele passou, o que ele viveu. Então, é muito bonito isso. O meu avô,
ele foi um homem que ele passou por muitas dificuldades para conseguir terminar o seminário. Né? Ele só tinha até a 3ª série, então ele estava lá em Minas Gerais, só tinha até a 3ª série, saiu do interior para ir para a cidade. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo... hoje eu faço seminário também, mas eu faço um seminário que se chama Gordon Conwell, que é nos Estados Unidos, lá em Boston. Faço online, né? Então ele é todo em inglês e eu tenho várias dificuldades para poder conseguir terminar isso. Mas o que me dá, mas o que eu queria dizer o que me dá força também é ver a história do meu avô. Então, o que você quer deixar para a próxima geração? Quer dizer, era muito mais difícil, né, antes, né? Hoje, com todas as dificuldades que se enfrenta, mais ainda você tem toda uma tecnologia, você tem as condições, né? São outras hoje, né? E o pessoal das antigas era mais sofrido, né? A coisa era difícil. Então é isso, assim, isso fala muito comigo. E ele construiu, e ele fez, e ele venceu com o que ele tinha, né? Ser fiel no pouco. Então, hoje, isso reflete nas próximas gerações. Eu vou chegar um dia e falar assim para os meus filhos, esse daqui foi o seu bisavô, olha o que ele fez, olha o que ele deixou, sabe? Então é isso. Se você quer fazer o seu livro, essa é a hora. Não deixa para amanhã, que amanhã já passou. Aí, você que está assistindo o JP Podcast, você está acompanhando aqui esse... É mais do que uma entrevista, né? É um bate-papo, é descontraído, é gostoso e o tempo passa que a gente não sente, né? Porque é muito bom a gente ouvir, a gente poder... Estou aprendendo muito aqui, né? Eu com também. Tudo isso. E maravilhoso poder conversar com você. Você que está assistindo ao JP Podcast, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, deixe o seu comentário, né? Você que está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos aumentar esse número de inscritos aí e nós queremos chegar a 1000 inscritos assim, mas não podemos demorar. Então nos ajude, tá? Compartilha com os amigos e manda aquela mensagem, se inscreve no canal aí do Joel Pego, JP Podcast, e vamos levantar esse canal, tá bom? Você que está por todo o Brasil, que bom que você está conosco. Nós conversamos hoje com a Michele Gontijo, e que alegria poder falar com você. Quero que você deixe aí as suas considerações finais e quem sabe já num futuro bem próximo voltar, né? Com novidades aí de tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. Fica à vontade. Com certeza. Então eu quero agradecer, né? Agradecer também a cada um de vocês que está aí do outro lado, que vocês assistiram até o final. Nosso muito obrigado. Se você quer tirar alguma dúvida, conversar comigo, pode me mandar um e-mail. Você vai me achar aí nas redes sociais. No Instagram é Michele Gontijo Oficial, você já vai me encontrar. Tem a minha fotinha lá e um fundo amarelo, então não tem erro. E também, se você quer tirar suas dúvidas, entre em contato também com a CID, você vai achar também por aí. Quer mandar um e-mail, quer ver o seu manuscrito, se a gente pode ler, pode enviar que a gente vai ler. Tudo que mandam para nós, a gente lê, pode ficar tranquilo. Então é isso, muito obrigado, Joel. Agradeço muito, fico lisonjeada, né, que nós estamos nesse começo maravilhoso de vocês. Tenho certeza que isso daqui vai ser um sucesso. Que legal, obrigado. Você está assistindo, né, agora já finalizando o episódio de número 2. Hoje conversamos com Michele Gontijo, ela que é escritora, advogada, cineasta. Já vamos avançar esse negócio aqui, vamos né? Avançando então. E professora universitária, olha, uma extensa ficha aqui, né, como é que fala? Currículo, né? E que bom poder conversar com você. Muito obrigado você que esteve conosco. Quero também agradecer a nossa produção aqui, Cláudio, Narciso, grande abraço, obrigado. Val, de Paula, Débora Pego. Obrigado você que esteve conosco e aproveitando ainda em tempo, desejar aqui um feliz Dia das Mães para a Michele que está aqui, para a Val que está ali e para todas as mães de Campo Magro e do Brasil. Deus te abençoe. Grande abraço.